Olá, que alegria ter você por aqui comigo de novo. Eu e você hoje vamos receber novamente meu amigo Arrante, que está aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente já está tomando um cafezinho. Pega o seu café, que vai começar mais um episódio do Curar o Feminino. E hoje a gente vai fazer uma espécie de continuidade. Vamos aprofundar um pouco mais. O Arrante prometeu no episódio passado. Se você não assistiu, você não pode perder. Volta lá e assiste depois desse. O tema é a cura do masculino. E hoje a gente vai falar sobre polaridade. Você quer saber mais sobre isso? Então fica aqui comigo até o final. Fica de olho que tem muita coisa boa por aí. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, Ana. Prazer enorme te ver de novo. Feliz demais com o convite. Nossa conversa sempre rende muito, né? Muito. E a gente, se deixar o microfone ligado, a gente passa o dia inteiro conversando e sempre tem assunto, né? Então é muito legal. Acho que tá assunto bom, né? Assunto bom. Ó, eu queria começar do começo, começar do zero. Quando a gente fala assim, Arrante, polaridades, né? Que é o nosso tema da conversa de hoje. A gente está batendo uma bola aqui sobre o masculino e o feminino, se você chegou agora. E eu contei no episódio anterior, você pode ir lá conferir, que eu trabalho com mulheres desde 2003 e conheci o Arrante, que trabalha com homens desde 2005, com círculos de homens e de mulheres, né? Respectivamente. E eu fiquei maravilhada quando conheci o trabalho dele. Existem muitas pontes, existem muitos lugares de convergência entre os nossos trabalhos. E eu trouxe o Arrante, então, para bater essa bola. Então, a gente vai falar agora sobre o que são as polaridades, porque há uma confusão, muitas vezes, entre a questão do masculino e do feminino. Vou deixar o Arrante falar sobre isso. Então, vamos começar daqui. O que são as polaridades? Eu gosto de começar com uma expressão que lembra um livro que foi um best-seller muito conhecido, que é: eu digo que os homens não são de Marte e as mulheres não são de Vênus, exatamente para contradizer o que estava nesse livro dos anos 2000, mais ou menos. E que virou até peça de teatro. Virou peça de teatro, tá? E que é divertido, mas assim, no fundo... querida Mônica Martelli. Exato, a peça é muito, muito divertida, né? Mas o livro em si, ele reforça uma série de estereótipos de gênero, Isso. Né? E aí é onde a gente precisa separar a conversa entre o que é masculino e feminino do que é uma discussão de gênero, de orientação sexual, de expressão de gênero, etc. Exatamente. Né? E assim, quando eu falo do masculino e do feminino, nós estamos falando de princípios universais. A gente está, por acaso, por alguma razão, nós estamos nesse universo que nós conhecemos como universo dual. A gente se separa, inclusive, quando o bebezinho sai do ventre da mãe, né? A gente vai passar os primeiros meses ele totalmente identificado com a mãe, inclusive fisicamente. Ele nem sabe que ele é uma outra nem entidade. Nem percebe a separação, né? Exatamente. Nem percebe a separação. E a separação vai se dando por pares de opostos. Então é calor e frio, é fome e saciedade, desconforto e conforto, aconchego. E um dos pares de opostos típicos do nosso crescimento é o masculino e feminino, né? Então existem, de fato, obviamente, diferenças biológicas entre as pessoas, mas há muito menos justificativa para as diferenças de comportamento esperado ou papéis esperados de homens e mulheres. Culturalmente esperados, né? Com base na biologia. Então, assim, é um equívoco a gente tratar ao cérebro dos homens funciona de um jeito, o cérebro das mulheres funciona do outro. Tem também que alívio ouvir você falar isso. Isso é importante porque esse negócio de que o homem precisa mais ter experiências sexuais, uma vida sexual mais ativa do que as mulheres, que os homens podem isso. É tanto machismo, é tanto condicionamento cultural, que as coisas se misturam num nível. Então hoje nós vamos separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo. E para começar a separar o joio do trigo, é importante a gente dar um passo atrás e pensar assim, quando eu descrevo masculino e feminino, eu estou pensando então em princípios, eu não estou falando do sexo masculino, sexo biológico feminino, nem da expressão da identidade de gênero, se eu me identifico como homem ou como mulher ou como qualquer outra das diferentes expressões possíveis, que hoje há tantas, né? Mas eu estou falando de dois princípios que estão presentes necessariamente a todo instante. Então, quando eu falo do masculino, eu estou falando de uma coisa que está presente em cada um de nós. E a melhor referência para o masculino em cada um de nós é pensar o seguinte: quando você acorda de manhã e diz, eu tive uma boa noite de sono, como é que você sabe? Você estava dormindo. Então tem algo em você que estava consciente. Você vai lembrar de sonhos, você lembra de momentos de agitação ou de mais repouso durante aquela noite de sono. Então tem algo que está consciente o tempo todo. Então essa consciência, essa atenção é o que nessa linguagem que eu uso eu vou identificar como masculino. Então você vê que já não tem nenhuma diferença entre homem e mulher. Nós estamos exatamente nesse momento, você que está nos ouvindo está consciente dessa conversa. Então esse pedaço seu que está consciente que a sua atenção está disponível aqui para o papo, você está prestando atenção em você mesmo, na conversa, isso tudo é o masculino em cada um de nós. E o feminino é todo o resto. Então tudo que varia, que muda, a nossa própria energia vital. Então nesse momento assim, o meu sistema
digestivo funcionando felizmente automaticamente, não preciso interferir nele para processar o meu almoço ou o cafezinho que a gente tomou, meu sangue batendo, meu sangue circulando, Calor. meu coração batendo, calor. Então, o feminino está identificado nesse conceitual, nesse jargão, com a própria energia vital. Né? Então, nesse sentido, eu começo a chegar já numa parte mais específica, que eu não costumo falar em energia masculina e energia feminina. Se tem energia, é feminino. Se tem vida, é feminino. E o masculino está onde? O masculino está na estrutura, está na consciência. Então você prefere usar princípios e polaridades. Exatamente. Eu falo às vezes energia. Se você me escuta há muito tempo, você já me escutou falar energia, mas a gente está falando da mesma coisa. Né? Eu também estou me referindo a esses princípios. O princípio eu também uso, princípio feminino, princípio masculino, que estão dentro de todos os seres humanos, homens, mulheres, independente da nossa orientação sexual. Então, estamos falando para todos. Sinta-se incluído, incluída. Todos estão incluídos aqui. Todos, todas, todes, qualquer que seja o seu pronome, a sua preferência, a sua orientação, essa conversa vale para todo mundo. E por que isso é verdade? Porque é como se o masculino e o feminino fossem dois lados de uma mesma moeda. Você não conhece nunca uma moeda que só tem cara ou só tem coroa. Toda moeda tem os dois lados. Então, se essa descrição faz sentido para você, quer dizer, o masculino é a consciência de algo acontecendo e o feminino é algo acontecendo do qual eu posso estar consciente, os dois são quase inseparáveis. Mas por que faz sentido, então, falar em masculino e feminino? Porque a maneira da gente olhar de um lado da moeda ou do outro muda totalmente como a gente estrutura uma prática individual, como a gente olha para si mesmo, como a gente estrutura a nossa relação com o parceiro ou parceira íntimo e como a gente se relaciona com as comunidades nas quais a gente está inserido. Então, eu gosto de pensar sempre nesses três níveis. Né? Tem um primeiro lugar que é eu comigo mesmo. Então, se eu conhecer esses princípios do masculino e do feminino, como é que eu estruturo o meu dia a dia, por exemplo, eu quero me tornar médico. Então isso é uma visão, né, um objetivo, isso é tipicamente masculino, eu tenho uma clareza de propósito, é um foco. E aí a minha disciplina de execução, minha disciplina no masculino é o que vai garantir que eu consigo estudar para passar nas escolas relevantes, entrar no curso de medicina, me formar médico, fazer a residência. Então é a capacidade de me manter a disciplina do caminho escolhido. Né? Tudo isso são atributos do masculino. Ao mesmo tempo, pode ser que eu estou me preparando para entrar na faculdade, entrar no curso de medicina, e hoje eu não vou conseguir estudar porque o meu corpo está cansado, está pedindo descanso. Então eu estou atento ao meu feminino, à manifestação do meu corpo. Eu não posso... Hoje a gente vive o fenômeno do burnout, né? O que é o burnout? É você jogar só num polo, só num extremo. Quanta gente não escuta seu próprio corpo. Exato. Aliás, para quem está aqui acompanhando o podcast, a gente fez no primeiro episódio uma conversa sobre o princípio feminino e eu falei sobre a importância de se escutar. E a gente fez também um episódio só sobre escuta. Esses episódios vão te ajudar a entender essa conversa aqui. Perfeito. Então a gente está falando de um contínuo, do feminino e do masculino dentro de nós, esses princípios dentro de nós, e a gente está separando didaticamente, olhando para um e olhando para o outro, descrevendo, para que a gente possa entender melhor se a gente está paralisado numa polaridade só. Perfeito. Como é que a gente faz para dançar e transitar entre essas duas polaridades com mais saúde, com mais flexibilidade na vida e também você vai falar sobre o impacto disso nas nossas relações. Exatamente. Talvez uma forma mais simples de falar sobre polaridade, quando a gente fala das relações, é o que a gente chama de química. Você fala, pô, com fulano tem uma química, com fulano tem uma química. Você encontrou, às vezes a pessoa, você nem conhece, você está no supermercado escolhendo frutas e a pessoa passa do seu lado e aquele negócio dá um choque elétrico, né? Aquela química espontânea de atração sexual, que a gente não tem uma explicação consistente ou detalhada sobre o que aconteceu, mas a gente fala, é a química. E aí isso acaba sendo uma abordagem um pouco fatalista, porque assim, ou eu tenho química com a pessoa, ou eu não tenho química. Exatamente, eu ia perguntar isso agora. Você acha que é real isso, que eu tenho ou não tenho? Eu acho que... Tipo, é quase um presente, rolou ou não rolou? Eu acho que assim, existem pessoas que naturalmente já têm uma polaridade mais forte estabelecida entre elas. Então assim, você vai dizer, pô, com fulana tem mais química do que com a beltrana. Ao mesmo tempo, a polaridade ela pode ser exercitada. É igual a gente ir na academia, exercitar o corpo para manter o corpo saudável. A polaridade precisa ser exercitada. Isso é uma boa notícia para todos os casais. Para todos os casais. Então, assim, sempre tem esperança. Tem um então, caminho, assim, né? Tem um caminho que eu vou descrever, vou dizer que é um yoga sexual, um yoga do relacionamento, que é como que você faz uma prática específica para manter a polaridade acesa, viva, para manter a química
forte, né, entre o casal. O que costuma acontecer na maioria das relações é assim, você conhece alguém, tem atração, tem um tesão, fica junto, e aí à medida que você vai ganhando convivência, aquilo vai esfriando, né? Toda relação acho que passa por isso. A belga Esther Perel, né, que é uma terapeuta conhecida, ela tem um livro Sexo no Cativeiro, né? E o Sexo no Cativeiro, ela descreve esse lugar em que toda relação tem necessariamente convive com duas forças opostas, né? Porque tudo aquilo que estimula o desejo, né, que dá aquela atração pela pessoa, tem a ver com o desconhecido. O fulano ficou de me ligar hoje, mas não ligou Tem a ainda. ver com desconhecido, com distanciamento também, você acha? A distância é um elemento importante, né? Não permanentemente, mas Claro. eu não saber onde o outro espaço. está, o espaço é importante, né? Para criar essa... Então tem a ver com o desconhecido, o desejo, o mistério. Pô, será que ela me disse que ia me ligar hoje à noite, não ligou ainda. Ia sair com as amigas. Será que está com as amigas ou saiu com outro? Né? Dilema de Tinder, né? Quem está no Tinder, será que eu estou na fila ou a pessoa está afim de mim ou não? Então, o que estimula o desejo é esse conjunto de princípios, né? E o que alimenta a intimidade é o oposto. É convivência, são valores comuns, é passar tempo junto, segurança, confiança, é ficar no sofá assistindo um filme junto. Que vai esbarrar lá no outro extremo, que Exato. É previsibilidade. Exato. Então você tem essas duas forças de forma oposta, né, dominando todas as relações. E o que acontece na maioria das vezes é que você começa com as forças que estimulam o desejo e a atração. Com aquele fogo danado do início da relação, da paixão. Exato. E à medida que você vai e convive, né, estabelece mais intimidade, às vezes vai morar junto, passa o tempo todo junto, é natural que a polaridade vai desaparecendo, aquele fogo vai desaparecendo. E aí os casais, de repente, se dão conta, tardiamente, às vezes 5, 10 anos depois, que cadê? Cadê aquela paixão que a gente tinha? O que aconteceu? Onde a gente se perdeu? Uhum. E aí, claro, se você inclui filhos ou inclui a administração do lar, tudo isso, vira muito mais uma parceria de negócio. Quem pega a criança na escola, quem paga o boleto, quem aluga, paga o aluguel da casa, ou paga empregado. Tem uma série de coisas, né? Você gerenciar e conduzir uma família. É uma empresa, é uma empreitada, de fato, né? E acho que isso fica ainda mais complexo quando são pessoas que trabalham juntas. Porque aí, do ponto de vista do trabalho desafio, né? Que eu faço, é um desafio enorme. Como é que você separa o momento de convivência amorosa do momento de convivência para trabalho, né? E uma das dicas que eu dou é assim, seja absolutamente rigoroso no tempo, na separação de tempo. Então, por exemplo, se você tem um parceiro e você trabalha com o parceiro, assim, das 9 às 5, o horário de trabalho, então das 9 às 5 não tem beijinho no rosto, não tem meu amor para lá para cá, não, os dois são parceiros de trabalho. Ah, interessante. Aí às 5 da tarde fechou o escritório, fecha o computador, a gente está em home office, né? Fecha o computador e cada um vai fazer a sua prática individual, de reconexão consigo mesmo. Então tem práticas específicas no masculino, práticas específicas para o feminino, a gente pode também falar sobre isso. E aí, feita essa reconexão consigo mesmo, a gente retoma. Só que aí na hora da janta não pode falar de e-mail. Ah, eu lembrei daquele orçamento para o fornecedor. Não. Amanhã às 9. Agora você não fala sobre isso. Fica tudo invadido, né? Fica tudo invadido. Misturado e talvez tudo vá para o mesmo lugar. Exato. E nesse mundo em que a gente está, por obrigações profissionais, conectado o tempo todo, você manda o WhatsApp às 11 horas da noite, é muito difícil para quem está num relacionamento e trabalha junto, você conseguir separar. É muito, conheço essa história. Sim, vários de nós temos esses desafios, né? É bem desafiador mesmo. Mas então, entender que isso vai afetar a polaridade do casal, né? De novo, seja um casal homo, hétero, qual for a sua orientação, esses princípios continuam se aplicando. Você precisa ter consciência disso e tomar as medidas necessárias. Então, uma delas é isso que eu falei, administração de tempo. Quer dizer, tem um tempo de escritório e tem um tempo da convivência, né? Eu queria fazer uma pergunta que é assim. A gente falou no episódio passado que algumas pessoas têm um comportamento ou um funcionamento na vida um pouco mais feminino ou um pouco mais masculino. Independente de serem homens ou mulheres, ou orientação sexual, a gente já falou sobre isso. Uma mulher que tem um funcionamento mais feminino, ela se sente naturalmente mais atraída por um homem que tem um funcionamento mais masculino? Como funciona isso? Isso é um ponto muito interessante, porque é o que eu chamo de essência sexual. Né? Se a gente imaginar que tem uma linha contínua, né, entre um extremo feminino de um lado, o extremo masculino do outro e um neutro no meio, a gente pode pensar assim que, quanto mais, com relação ao neutro, quanto mais eu tiver no extremo do masculino,
mais a minha parceira ou parceiro ideal vai operar no extremo do feminino. Quanto mais no meio, mais próximo do centro eu tiver, entendeu? O meu parceiro está sempre numa posição simétrica com relação ao centro. Quer dizer o seguinte, pessoas com uma essência muito masculina vão ter uma preferência natural, uma atração por pessoas muito femininas. E isso é importante saber porque o tipo de comportamento, de prática, de adequação às vezes que você precisa fazer quando a sua essência é muito feminina ou muito masculina é completamente diferente do que, por exemplo, quando são duas pessoas para as quais não faz grande diferença isso, né? E como é que a gente sabe? Muita gente me pergunta, mas como é que eu sei se eu estou no feminino ou no masculino? Em geral, tem algumas dicas interessantes. Por exemplo... Diga lá que nós queremos saber. E você que está aí, já presta atenção se o seu funcionamento é mais masculino ou mais feminino, na maior parte do tempo. Vamos ver. Do ponto de vista especificamente das relações, se eu tenho, por exemplo, a minha preferência é por uma... Eu, por acaso, sou heterossexual, então eu tenho a preferência por parceiras mulheres. Se a minha preferência é por uma mulher maior e mais forte do que eu, ou menor e mais delicada, isso já dá uma indicação. Interessante. Se eu tenho uma preferência por estar... Imagina a dança de salão, né? Se eu estou conduzindo a dança, em geral a dança de salão tem isso no papel de gênero, né? Então o homem lidera e a mulher é conduzida. Mas na verdade você pode brincar com isso e é legal, eu faço exercícios quando os casais brincam com esses papéis, como é liderar, como é ser liderado, ou conduzir e ser conduzido, né? Mas se eu tenho uma preferência pela condução, né? Isso também dá uma indicação de que eu tenho uma essência mais no masculino. Ou eu estou acostumado, eu tenho mais fluência, mais familiaridade com atributos do masculino. Porque o masculino em cada um de nós, além de ser a consciência, os atributos são clareza de visão, né? Uma noção clara de propósito, disciplina, estrutura e uma certa preferência por não se envolver. Isso é curioso porque as pessoas falam, pessoas falam, pô, mas os homens fazem, a gente empreende tanto, né? Onde é que está esse não se envolver? Porque o masculino tem por natureza como se fosse a capacidade de observar, eu estou observando a minha própria vida como se fosse um filme numa tela de cinema. Então eu não estou envolvido no dia a dia, eu estou distante. É mais fácil o masculino se distanciar. Por isso que os homens no passado foram para a guerra. Então tem uma utilidade esse atributo do distanciamento. Né? Porque assim, eu vou para a guerra... Uma dessensibilização, né? Para lidar com situações de tanto sofrimento. Né? Eu tenho acompanhado como terapeuta um coronel das Forças Armadas Americanas, que é um veterano de guerra, que participou de 2 guerras. E a gente fala sobre isso, né? Como em momentos extremos como esse, né? Estou falando agora de momentos extremos de sofrimento, de embate, onde as pessoas estão no viver ou morrer, mas isso suavizando, vai ter muitos momentos na vida. Como para chegar nisso, ou para viver outros momentos na vida também de doença e tantos outros, a gente se dessensibiliza, né? Então, nesses momentos, a nossa polaridade masculina nos ajuda a lidar de uma forma objetiva, racional e mais distanciada, né? Com essas situações. Mas eu quero complexificar um pouquinho, que é o seguinte, tem muitas mulheres hoje, vamos falar um pouco sobre os homens e as mulheres, agora chegando na relação, como que a gente vê esse momento de tanta mudança? As mulheres, desde, a gente já falou no outro episódio, desde que a gente queimou o sutiã e foi para a rua, as mulheres assumiram múltiplos papéis, né? E eu escuto muitos homens ainda achando seu lugar no mundo, sabe? Onde é que eu fico? Onde que eu estou em relação a isso? Então, muitas mulheres, no meu trabalho com as mulheres, recebo mulheres que têm um funcionamento mais masculino, mais objetivo, produtivo, que estão contribuindo com o mundo, trabalhando, e elas vêm num desejo de fazer um resgate da polaridade feminina, de se escutar, de lidar com o sentimento, né? Muitas delas estão, às vezes, dissociadas dos próprios sentimentos, das próprias emoções, do mesmo jeito que você descreveu o seu processo e o processo de muitos homens, né? E a gente vem nesse caminho que eu falo com elas, que é um caminho de volta para casa, que é semelhante ao caminho que você faz com os homens, que a gente falou no episódio passado. Para essa mulher que começa a se reconectar com o seu feminino, então ela começa a dançar bem entre as duas polaridades, né? Como é que faz para ter um parceiro que também tem essa disponibilidade interna, né, de poder dançar entre essas duas polaridades? Porque se uma mulher tem esse funcionamento, talvez seja difícil estabelecer um relacionamento com um homem que fica muito fixado na polaridade masculina só, né?
Você fez a pergunta mais difícil, Ana. Para variar, né? Eu falei que ia complexificar, eu avisei. Prometeu e entregou. Hoje eu acho que é possível dizer que as mulheres têm muito mais fluência nos dois aspectos do que os homens. Mesmo considerando que no Brasil a gente tem um atraso de uns 50 anos, pelo menos. Quer dizer, se a gente olhar, o movimento de homens começa na esteira do movimento feminista nos anos 60. Então, a gente fala um pouquinho disso lá no outro episódio, né? No final dos anos 60, o feminismo se expande, as mulheres vão para o mercado de trabalho e os homens falam, opa, quer dizer que eu tenho emoções? E agora? Eu tenho que ir para a floresta, tocar tambor, tenho que ouvir meu emocional, despertar minhas emoções. Então, esse processo é importante e é um processo de avanço, né? A gente sai daquele modelo do patriarcado conservador, que, né, bonita, bela, recatada e do lar, é o papel da mulher, e o homem é o provedor. Isso é uma camisa de força do passado, e a sociedade começa a superar isso. Que é um cativeiro, né? É um cativeiro, né? E é um cativeiro para ambos, né? Cárcere né? privado, né? De alguma forma, que é um cativeiro para os dois, porque o homem também, ele pode parecer... As mulheres não vão gostar de ouvir isso, talvez, porque algumas talvez percebam isso como eu estou defendendo os homens, mas não, os homens também estão numa prisão muito específica, né? E eu recomendo assistir o documentário do Papo de Homem, chamado O Silêncio dos Homens, porque os homens sofrem, mas sofrem em silêncio. E por quê? Porque esse mesmo modelo da bela, recatada e do lar e do homem provedor é o modelo que diz para os meninos, homem não chora. Claro. Seja homem. É o modelo que desconecta o masculino da sua própria alma, da sua própria essência. Exato. E aí a gente jogou... É pesado, né? É pesado. E é pesado para os dois. Né? Só que aí com o avanço das mulheres no mercado de trabalho, que é um avanço social super importante de conquista de independência financeira, você puder cuidar da própria vida, definir o que você quer ser como profissional, como pessoa, né? É um movimento de mais autonomia e é super importante. Mas ele ainda ou ele forçou as mulheres a um lugar muito masculino, como você descreveu. E por quê? Porque, em geral, quase sem exceção, o mercado de trabalho, como a gente conhece hoje, masculino. Ele é masculino. Ele é mediado pelo masculino, é uma empresa contra orientado pelo masculino. Né? E os valores esperados e os valores buscados, né, por esse mercado, reforçados e premiados por esse mercado, são os valores masculinos. Né? Não tem lugar para intuição, para fazer igual eu faço aqui com a minha equipe, quando tem uma decisão muito importante. Às vezes eu falo, gente, deixa eu sonhar, deixa eu dormir essa noite, deixa eu sonhar. Amanhã a gente volta, deixa eu digerir isso, amanhã a gente volta a falar sobre isso. Eu tenho um jeito muito feminino de tomar decisões, mas isso é muito raro. E isso no mercado é quase que uma coisa esquisita. Quase não, é uma coisa esquisita, né? E eu me lembro, até coisas muito mais simples, né, que a gente precisa falar. Me lembro de acompanhar mulheres que eram diretoras ou tinham cargos importantes de liderança dentro das corporações. E aí, quando ela abria espaço para ser mãe, e ela precisava amamentar, então era aquele sofrimento para voltar para o trabalho, e ela tinha direito de tirar o leite, né? Para mandar para casa. Sim. E aí ela dizia, toda vez que eu saio, eu tenho 1 hora por dia, Ana, para tirar o leite, para mandar para o meu filho. E toda hora que ela saía, tinha uma piadinha. Quando ela falou, cadê a fulana? Tá amamentando. Foi tirar leitinho. Tinha uma piada, assim, claro. Sabe? Como uma coisa menor, a manutenção da vida, né? Um valor tão sagrado, né? De manutenção da vida, de cuidado, de afeto, de nutrição, é uma coisa menor nesse mundo corporativo, masculino, orientado pelo masculino. E eu acho que vai levar muito tempo para isso mudar. Eu acho que assim, talvez eu tenho uma visão de que assim, talvez a premência do tema ambiental, que ameaça a sustentabilidade da vida humana, a Terra está muito bem, obrigado. Mas talvez a vida humana não seja sustentável se houver o aquecimento como aparece que já está acontecendo. Se as coisas não mudarem, né? Se as coisas não mudarem muito rápido, talvez não dê tempo. Então, assim, a gente hoje vive um momento que é um momento que eu acho ele é o mais difícil exatamente para o perfil de mulher que você descreveu, que são essas mulheres que hoje estão assumindo cargos de CEO, de membros do board da empresa, né, que são ainda funções onde as expectativas são muito masculinas. Agora, tem um detalhe. Volto para o tema da essência. Porque há mulheres também que têm uma essência mais masculina. Então, esta atividade no masculino não as agride. Então, olha aqui, isso aqui é muito importante. Então, a gente está fazendo uma diferenciação entre mulheres que podem ter um funcionamento mais masculino e as mulheres que adotaram um funcionamento masculino de fora para dentro para se adaptar ao mercado de trabalho, para poder
satisfazer expectativas, porque ela acredita que assim ela vai ser produtiva, as pessoas também acreditam, então ela precisa funcionar dessa maneira e tá quase que numa autoagressão, assim, num processo de amordaçar a sua essência feminina. Exato. E aí faz o quê? O que está acontecendo, né? Se a gente olhar as estatísticas de saúde nos últimos 15, 20 anos, as mulheres começaram a ter doenças que eram típicas de homem, né? As doenças masculinas. Doenças masculinas, né? ataque cardíaco, infarto, AVC, típicas doenças do homem, do executivo que não tem contato emocional, né? Então, e passou, né? Agora as mulheres passaram os homens nessas doenças. Então, assim, isso acontece como um efeito colateral do que a gente descreveu. Elas terem adotado esse padrão, esse modelo de vida. Eu não quero que ninguém volte para a cozinha, não é voltar a ser o bela, recatado e do lar. Não, é como é que a gente avança, mas avança de forma equilibrada. E aí eu digo, existe um terceiro estágio. A gente saiu do primeiro, que é esse estágio da bela, recatada e do lar, que a gente não aceita mais. A gente veio para um segundo estágio, onde de fato nos percebemos como seres com direitos iguais, né? E a gente ainda tem muito que avançar. No Brasil, especialmente, está bastante atrasado. Se a gente olhar o número de mulheres na política, em cargos de liderança de empresa. Dúvida. Então, isso ainda tem que avançar. Eu sou totalmente reforchi, essa agenda feminina precisa avançar muito. Mas tem um terceiro estágio, que é como é que a gente, uma vez consolidados esses avanços, não volta para trás, consolida os avanços, como é que a gente segue numa direção de mais equilíbrio, né? E de superação de certos estereótipos. Então, eu estou dizendo o seguinte, para essa mulher, que é diretora corporativa do banco, diretora jurídica do banco, né? Mas ela tem uma essência feminina, ela está o dia inteiro colocando uma armadura, né? Para dar conta daquelas demandas profissionais, para atender com excelente competência, como ela faz no seu dia a dia. Mas se aquilo não sai dela no final do expediente, é daí que vem essas doenças todas, né? E como é que você faz isso? Isso é a minha pergunta. Como é que uma mulher faz para sair dessa armadura e se reconectar? Então, para não pagar o preço de perder a própria alma, né? A minha recomendação assim, é que você tenha uma prática diária de reconexão com o feminino. Que é tão simples quanto se você dançar, danças sagradas, você tomar um banho de imersão com essências, com cheiro, tudo que volta para o sensorial, para a sensação do próprio corpo, né? E se houver, por exemplo, emoções que ficaram acumuladas durante o dia, se você tiver um momento de fúria e catarse, né, que você pode socar uma almofada ou espancar um saco de boxe em casa para soltar energia, para chorar, para soltar aquela raiva que você não pôde no trabalho porque você tem que manter aquela fachada profissional, todo esse trabalho de reconexão com o emocional e com o corpo é essencial para você voltar a alimentar o seu lado feminino, né? E a gente falou no outro episódio como para os homens pode ser assustador lidar com essas catarses emocionais, com esses momentos, e até lidar com momentos em que às vezes a parceira, eventualmente, ou o parceiro, está numa catarse emocional que é tão assustador, desconhecido e com a qual não se sabe lidar, né? Essencialmente, como eu disse, o masculino em cada um de nós tem essa tendência a ficar separado da vida, né? Enquanto o feminino é o próprio fluxo da vida. Então o masculino fica naquela posição de eu não quero me envolver. Se eu contei a minha história pessoal assim, eu não tinha uma noção do meu mundo emocional. A maioria dos homens não tem. Então, se você fazer essa migração, ou essa abertura do seu próprio mundo emocional e descobrir o que está se passando aqui dentro, né? É desafiador. Então você precisa fazer esse movimento para conseguir abarcar o outro, né? Ou a sua parceira, né? Então, para eu entender a catarse emocional dela, eu tenho que ter feito a minha catarse emocional. Então, assim, eu tenho que estar muito bem com a minha sombra, né? Que é a gente abre aí um outro capítulo para falar de sombra, né? Mas eu tenho que conhecer os meus aspectos inconscientes, a minha sombra, saber que a sombra existe, saber como lidar com ela, como é que eu alimento meus dragões, né? Meus monstros, para eu fazer a minha parte da catarse e poder estar limpo quando ela precisa, quando a parceira ou o parceiro, né, precisa ter uma catarse emocional e aquilo não me freak, né, como é que se diz, não me pira, né? Eu tô tranquilo, não desequilibra, eu tô tranquilo observando e até aí entra o aspecto onde a gente começa a tocar em aspectos da atração sexual de novo, onde a tempestade fica interessante. Eu falo, uau, ela tá em tempestade, que lindo. Assim, tá em fúria, tá gritando comigo, uau, quanta raiva. Sabe, você bebe aquela raiva. Então, essa capacidade de se alimentar da energia do que está sendo demonstrada, você precisa estar muito bem em primeiro lugar, né? Precisa ter feito a minha lição de casa, né? Não vou, porque o que ela está dizendo, ou a parceira ou o parceiro, pode ser um trigger, né? Pode criar um gatilho.
E se eu estou tranquilo, aquilo não aperta nenhum botão, não cria nenhum gatilho, eu posso estar em paz e acolher, seja lá o que estiver sendo apresentado. Né? Então, eu faço um exercício para casais assim, que é super... É difícil fazer sozinho, não recomendo fazer em casa, mas assim, a gente faz a mulher tem assim, se é um casal hétero, a mulher e o homem, ela vai soltar todas as frustrações dela com todo o masculino, da história da vida dela. Uau! É uma explosão de 10 segundos e o homem fica ali, ele só respira, ele aprende a ficar presente, tem uma certa postura física, tem que estar sentindo a própria respiração, tem que estar tranquilo e ele não vai reagir, ele vai absorver. E as pessoas falam, tá, mas absorver, aquela raiva vai ficar toda comigo? Não fica. Se você souber o yoga da respiração, aquilo passa por você e você continua... Aquilo te atravessa, né? Te atravessa. É um bambu oco, né? É uma flauta. Eu gosto muito de falar bambu oco quando de constelar, exatamente. Né? Eu uso esse termo. Para constelar, você precisa estar nesse estado de bambu oco. Falo para todas as pessoas que estão como representantes entrarem no estado de bambu oco. Mas eu uso exatamente essa expressão. Gosto muito dessa ideia do que nos atravessa. Mas eu ia te falar uma outra coisa. Tem uma coisa bonita que você fala, que é sobre quando o masculino colabora para que o feminino floresça. Né? É bem bonito isso. Eu queria que você falasse. Então, a essência... Quando cria uma sinergia, né? Essa sinergia é muito interessante porque pode ser muito bela, muito profunda, quando o masculino tem a capacidade de ser o chão, né? De ser a estrutura onde o feminino desabrocha, voa. Né? Uma das metáforas é dar corda para a pipa, né? A pipa voa o mais alto possível. Pode ir que eu sou a corda aqui, vai embora. Voa, 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 e quando você quiser voltar, eu estou aqui para te acolher de volta. Então, essa relação, de novo, eu preciso estar num lugar de não necessidade, o masculino. Né? Quem está na função do masculino, eu não preciso de nada, nem de você, nem da relação, nem de estar naquele momento, naquele exato instante. Mas por acaso eu estou aqui. Já que eu estou aqui, qual é a melhor entrega que eu posso ter para este momento? Né? Qual é a minha melhor disposição para esse momento? Isso é uma prática profunda de conexão com o masculino. Porque uma das coisas que a gente, eu não mencionei, mas acho que é importante, a essência do masculino em cada um de nós é liberdade. O masculino isso é muito livre, importante, né? É livre. Só que a gente esquece. Quando você fala isso, eu me reconecto imediatamente com a minha polaridade masculina. Porque liberdade é um dos meus principais valores, assim. Em tudo na minha vida mesmo, concretamente, nas escolhas profissionais, na forma como eu abro espaços na vida, na coisa de viajar. Nossa, eu me reconecto imediatamente com essa polaridade. Porque ela o aspecto da nossa natureza essencial no masculino é liberdade. Né? E quando eu esqueço ou perco a conexão com essa liberdade mais profunda, é que eu saio buscando liberdade nas coisas mundanas. Então eu sou livre para matar, eu sou livre para guerrear com outro território, sombrio. Eu sou livre para ir no estádio de futebol, gritar feito um maluco contra os inimigos imaginários, que é o outro time, é o inimigo imaginário cá entre nós. Né? Ou eu faço formas mais conscientes, como meditação. A meditação é uma forma de esvaziamento. É uma forma de eu estar livre. Incrível, estou livre de preocupações, de problemas emocionais. Naqueles instantes eu estou absolutamente livre. Você está reconectado. Em geral, a maioria das meditações que tem práticas de imobilidade, né? Quando você para, presta atenção na respiração, porque as pessoas em geral só conhecem esse estilo. Né? É um estilo muito masculino, que está totalmente dedicado para o esvaziamento. Né? Você pegar o budismo inteiro, vou ofender os budistas aqui, adoro o budismo, mas assim, quase todo o budismo está voltado a 3.000 técnicas para fazer nada. Com grande sofisticação. É parar e fazer nada. Me desidentificar. Né? É que desidentificar é um desafio gigantesco que os budistas nos propõem. E o feminino, as práticas do feminino são completamente opostas. Porque o feminino, de novo, a essência do feminino em cada um de nós é amor. Então o feminino, assim como o masculino é vazio, o feminino é o pleno, é o cheio. Então quando você está feliz, cheia de amor para dar, né? Você está bem no feminino, você está transbundando. O feminino é transbundante, por natureza. Né? Então, quando a gente esquece dessa natureza transbundante, né, transbordante do feminino, a gente busca se preencher de coisas, de sexo, de sapatos, de chocolate, de consumo. Né? Então, essa coisa de buscar uma expressão, por quê? Porque eu esqueci da minha natureza original. Então, se eu puder me reconectar com a natureza original no feminino, eu vou estar com essa plenitude. Aí não tem consumo que me tire de um lugar de absoluta paz e realização, né? Porque você está de alegria, né? De alegria, de partilha, de compaixão, que são os atributos do feminino. Né? E aí eu acho que o que é bacana com esse enfoque, né, essa forma de olhar o masculino e o feminino, fica claro o seguinte, que a tarefa de cada um de nós
como ser humano, né, é amadurecer, o que significa ganhar fluência dos dois lados. E o lugar do encontro das polaridades é o corpo. Totalmente. Totalmente. E você deve ou pode experienciar todo esse processo fisicamente. Então, tudo que a gente está conversando aqui não é um papo teórico. Assim, tudo isso tem tradução em exercícios físicos que você faz imediatamente. Né? Se a gente tocasse a música do Stevie Wonder aqui, a gente ia levantar dançando. Estou fazendo exercício do feminino. A gente está manifestando energia, está movimentando energia. Se a gente imediatamente ficar em silêncio aqui e conectar com a sua atenção, presta atenção na sua atenção. E agora põe a atenção na atenção da atenção. A sala faz assim. Você está no masculino. Então isso é instantâneo. Né? E saber fazer essa brincadeira da polaridade significa o quê? Que eu posso ir para um lugar ou para o outro, dependendo do momento, ou das minhas necessidades, ou daquilo que eu quero expressar. Então se eu estou numa relação, de novo, por acaso sou hétero, tenho uma parceira mulher, se eu quero polarizar a nossa relação, o que eu faço? Eu ocupo o lugar masculino. Eu vou para o limite da estrutura. Né? Eu digo assim, hoje à noite, 8 horas, vestido longo. Essa é a reação do feminino. O que vai acontecer? Não. Onde a gente vai? Será? Onde vamos? Aí começam as perguntas. O que vai rolar? Mas onde a gente vai? Hoje à noite, 8 horas, vestido longo. Pronto, não vou dar mais nenhum detalhe, entendeu? Isso já começa... Fica a dica aí para todos os homens que estão nos escutando, hein? Então, assim, a gente começa, para fins de criar uma polaridade, aí a gente volta para o tema, como é que a gente reacende as relações, né? Tinha paixão no início, a relação foi ficando chata. Bom, tem um conjunto de práticas, né? Que não é solução de manual, né? Mas assim, são um conjunto de práticas que o homem pode aprender, ou a mulher pode aprender, para estimular com que esses polos sejam... A polaridade funciona assim, quanto maior a distância entre o masculino e o feminino, mais forte vai ser o encontro quando acontece. Então a gente quer fazer exatamente isso, né? Eu quero ir para o extremo do masculino para dar espaço para minha parceira ou parceiro ocupar o extremo do feminino. Então, um exemplo simples, a gente vai viajar para a praia, né? E eu estou dirigindo o carro, e minha parceira, qual é a função dela? É tornar a viagem divertida, porque eu estou no masculino. Eu vou estar negociando, cuidando da segurança, do trânsito, a velocidade, vou negociar uma ultrapassagem, a polícia está ali na frente, então eu tenho que estar focado, estou na missão, estou na batalha. E essa pode ser uma viagem chatíssima, se tiver criança, se tiver gente querendo conversar, o papo é chato para as outras pessoas, porque eu estou aqui só... Silêncio não me atrapalha, porque eu estou na missão, né? A parceira, se ela está no... ela pode animar a viagem, né? Colocando a música mais legal, providenciando o lanche, né? Vendo que as coisas todas da energia daquele momento estão florescendo, né? Estão sendo interessantes e mais abertas, mais luminosas, né? Esse é um lugar simples de brincar com a polaridade, seja um casal, sejam amigos, inclusive, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para reacender as relações, né? E aí eu volto para o tema, uma das coisas que eu costumo dizer assim, os homens têm uma tremenda dificuldade com preliminares, né? Porque o homem acha que a preliminar é aquele negócio chato que eu preciso fazer antes do sexo, de fato, com a minha parceira. Atenção, homens, né? Por favor, escutem essa parte com muita atenção. Atenção. A gente acha que preliminar é aquela coisa que você tem que fazer antes de ir às vias de fato, né? E começa na cama, né? Na verdade, eu digo para os homens que fazem os grupos comigo, eu falo assim, galera, começa muito antes. Muito antes. Começa de manhã cedo, você acordou de manhã, já saiu de forma atabalhoada da cama, nem deu bom dia para sua parceira direito. Você acha estranho que no fim do dia, quando você volta para casa e os dois se encontram, ela não está afim de transar com você? Você não fez nada para merecer. Então, assim, o jogo de polaridade, manter a polaridade acesa, é fazer isso o dia inteiro, né? Posso contar uma outra dica, assim. Cuidar do fogo, né? Cuidar do fogo, alimentar o fogo o tempo todo. Aceso, manter o fogo aceso. Então, são coisas pequenas. Isso que eu ia falar, passa por diversas nuances da vida, né? Exato. Por delicadezas, por sutilezas, por conexões, palavras, por coisas mais picantes, mas por todas as dimensões, né? Especialmente o feminino, que é tão aberto. Exato. Né? Que é tão... Isso é muito legal você falar do feminino tão aberto, porque isso é uma coisa que eu vou dizer assim, nós agora falando de forma heteronormativa, né? Quase 80% dos homens está mais do lado masculino, tem uns 10% que são neutros e uns 10% no feminino. De novo, nada a ver com orientação sexual, com preferências, mas é um pouco pela estatística de padeiro que eu tenho aqui de trabalhar com os grupos, né? Então, mais ou menos 80% das mulheres está mais do lado feminino da equação, tem uns 10% no neutro, uns 10% que são mais masculinas, né?
os homens, ou a maioria das pessoas que está no masculino... Você está falando de essência ou de funcionamento sobre as mulheres? Estou falando de essência. É mais essência, não funcionamento. O funcionamento das mulheres está muito masculino, né? Está muito masculino. E aí é onde está a violação, né? Porque se você tem uma essência feminina e opera no masculino o dia inteiro, putz, tem que ter algum momento que você chega em casa e aquela armadura é desmontada, né? Para a sua saúde física e mental, né? Mas o que acontece com os homens, ou com os homens que estão no masculino, a gente não tem noção da quantidade de sofrimento que a gente causa em volta. Por falta de consciência. Então, assim, esse exemplo que eu dei, o cara acorda de manhã, saiu da cama de forma atabalhoada. Mais yang, né? Que tá muito naquela polaridade, mas talvez mais rude. O rude, é porque essa coisa, o homem rude é esse cara que está no lugar do guerreiro lá de 10 mil anos atrás. Ele vai para a batalha, mata 200, né, na espada, volta para casa e fala: o que tem para jantar? O que permite fazer? Como é que esse cara não sucumbe no processo? É essa desconexão. Só que essa desconexão gera os efeitos que a gente conhece. Vê o que está acontecendo com o planeta. Essa desconexão permanece em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Ela é espalhada em todos os lugares. Você vê o que a gente fez com o planeta. A gente está hoje discutindo a nossa sobrevivência enquanto espécie, porque a gente, com um mundo pautado pelos atributos do masculino, a gente conseguiu grandes conquistas tecnológicas, foi até a Lua, a ciência avançou, mas olha o que a gente fez com o planeta, com a ecologia. A Mãe Terra está sofrendo. E a gente não se dá conta, no dia a dia, do sofrimento que eu causo. Eu causo isso com a minha parceira. Né? É devastador, e é devastador para as relações, no nível micro. Aqui eu acho que vale a gente reforçar, já está implícito na nossa fala, mas eu queria reforçar isso para você que está aí acompanhando, escutando a gente, que olha só, conexão e desconexão, não tem uma área da vida que você é e que você não é, entende? Se você é uma pessoa, como eu gosto de dizer, conectiva, né? Eu falo que eu sou uma pessoa conectiva. Então, eu quero fazer aula de inglês, quero um professor de inglês que vá na minha casa. Quero olhar nos olhos, quero uma pessoa, isso me estimula. Para mim, isso é muito importante. Se você é uma pessoa conectiva, se você aprendeu a se conectar com os outros e consigo mesmo, você vai ser em todas as áreas da sua vida. Talvez você tenha até uma falsa sensação de que você sofre mais. Eu não sei se quem é sensível sofre mais, isso é uma outra conversa, tá? Eu só acho que quem é sensível é capaz de reconhecer e expressar o sentimento. Quem não é sensível, não é conectivo, sofre provavelmente igual ou até mais, porque é um sofrimento velado, não expressado, reprimido e que se transforma em outras coisas, em outras cargas emocionais desnecessárias que a pessoa carrega pela vida. Mas a sensação de quem é conectivo é de que ele talvez até sofra mais, vai achar que sofre mais, porque ele percebe imediatamente o sofrimento do outro, é uma pessoa mais compassiva. E você vai ser assim em tudo. Então, eu me lembro como nunca esqueci, como se fosse hoje. Um grande amigo meu, médico, eu estava em Alto Paraíso de Goiás, onde eu morei por um ano, há muito tempo, na Chapada dos Veadeiros, aquele lugar maravilhoso. Eu morei lá quando tinha 17 para 18 anos. E eu tinha um grande amigo que era médico, e a gente estava conversando no pronto atendimento, ele estava de plantão, não tinha ninguém, e aí chega um menino com o rosto inteirinho ensanguentado e aberto. E ele colocou o menino numa maca sabe essas macas que tem buraco? Uma maca de massagem? E virou para baixo, e o sangue do menino pingava. Nossa. E ele entrou embaixo e costurou o menino. Eu fiquei vendo aquela cena assim. E o Ricardo, meu amigo, que era um cara totalmente racional, funcionamento masculino, tal, desconectado, fez lá quase que cantando, sabe? Numa boa, terminou, fumou um cigarrinho. Eu falei: olha, Ricardo, vou falar pra você, graças a Deus que existem os médicos, porque eu seria incapaz de fazer algo muito menor do que você fez hoje, né? Então, quando a gente fala, porque médico é insensível, não sei o quê, é dessensibilizado, sim, mas isso está a serviço de algo. Esse mesmo médico que termina de tirar um câncer do intestino de alguém que estava quase morrendo, chega em casa e pede uma pizza, ou faz uma piadinha já no elevador, saindo da sala de cirurgia, ou dentro da sala de cirurgia, é o mesmo médico que vai ter muita dificuldade de nomear suas emoções, de talvez escutar uma crise emocional, estar presente ou dar continente, como eu gosto de dizer, para uma crise emocional da mulher, como a Hunt acabou de descrever. Porque o que você é numa área da vida, você é em todas as áreas da vida, né? Mas a gente pode aprender, acho que a grande sacada, e acho que também a serviço disso que a gente está conversando, é que as pessoas se transformam o tempo inteiro. E que cada vez mais, e isso, as redes sociais têm um papel muito importante em relação a isso,
A gente tem muita informação de desenvolvimento pessoal, né, de terapias das mais diversas, e eu tenho contribuído com isso fortemente nos últimos 6 anos, fazendo a minha parte, do meu lugar, claro, ajudando as pessoas a tomarem consciência. Então, eu acho maravilhoso, Arrande, quando eu vejo, por exemplo, esses dias eu escutei um homem de funcionamento tipicamente masculino, um homem simples, falando para mim, Ana, a minha mulher entrou em depressão. Eu não sabia o que fazer. Eu comecei a assistir seus vídeos. E você me ajudou a entender o que estava acontecendo com ela. E eu comecei a conversar com ela. E isso ajudou muito. Ela está muito melhor. Foi me agradecer no direct do Instagram. Então, você fala, caramba, né? Então, de uma maneira geral, a gente precisa de uma alfabetização emocional e simbólica também, etc. Né? Mas de uma alfabetização emocional para que a gente possa abrir espaço para esse princípio feminino, né? Para essa polaridade que não é valorizada e não tem espaço, né? Mas tudo isso para dizer que ou a gente é conectado ou a gente é desconectado, sempre vai ter efeito colateral. Na sequência que você estava falando antes. Não, e a noção clara de que a gente está sempre interferindo com o entorno, né? Isso. Sabe aquelas pessoas assim, tem gente que chega numa festa assim, a festa, você nem viu quem é a pessoa, mas assim, a festa fez assim, o volume da música aumentou, parece, né? Tem gente que é solar, que chega num lugar e brilha. Isso são pessoas que têm um feminino muito exuberante. E tem aquelas pessoas que chegam assim, o espalha rodinha, né? Fulano chega, você chega com aquela nuvem em cima de você, aquela tempestade, o troço é tão... como é que você está? Tudo bem? A pessoa fala, não, na verdade não, você quer saber de fato, você não quer perguntar de novo, não, nem me conta, né? Tipo, ninguém quer ficar perto. Ou que só reclama, né? Só reclama. Então assim, a gente está sempre... Os seres humanos têm, em geral, uma preferência por metade do copo cheio ou metade do copo vazio, né? Então assim, a gente acaba, sem se dar conta, impactando o nosso entorno, né? Eu não me esqueço, eu estava uma vez levando o meu guru, primeiro eu escrevi ao Brasil, eu estava levando ele para a praia, eu morava em Porto Alegre, a gente estava indo em Santa Catarina, numa praia onde a gente ia fazer o retiro. E assim, as ações eram uma atrás da outra com ele. A gente parou no pedágio, né? Aí eu paguei o pedágio, eu estava saindo, ele falou, espera um pouquinho. Ele estava com uma laranja na mão. Ele ofereceu para a moça do pedágio. Nossa, quer uma laranja? Ele não fala português, ele só ofereceu para ela. E ela olhou feliz, falou, minha fruta preferida. E pegou a laranja e o dia dela se iluminou. Eu falei, cara, é uma ação. Um desconhecido que ele não vai ver de novo, aquela pessoa que ele viu numa casinha de pedágio, né? Então, assim, essas pequenas ações, o tempo inteiro, fazem toda a diferença. Uma vez eu passei numa casinha de pedágio, uma guarita, sei lá como é que chama. Guarita, sei lá o nome. E o cara era de madrugada, sei lá, umas 3:30 da manhã, e o cara tava com um som bem alto e dançando. E eu falei, cara, que legal, né? Que legal quando você encontra essas pessoas que aprenderam a ser felizes, né? A se fazerem felizes, a transformarem seus momentos em algo melhor, né? Eu nunca esqueci essa imagem do cara dançando de madrugada sozinho, né? Porque o pedágio vazio. Eu acho que o livro do Daniel Goleman abre assim, né? Ele fala de um motorista de ônibus. Acho que quando ele começou a pesquisar inteligência emocional, ele escreve isso, cara. O cara ia no ônibus e ele falava com todo mundo que entrava, saía e tal. E todo mundo saía mais feliz no ônibus. Imagina, você pegou um ônibus e você desce do ônibus mais feliz do que quando você entrou no ônibus. Né? Pô, isso é fantástico, né? Que lindo. Né? Então, assim, é ter noção clara desses impactos, né? E aí, voltando para o tema da polaridade, é como que na relação a dois, essa soma de atos inconscientes vai matando a polaridade e vai esfriando a relação do casal. E aí o homem ou o masculino, como não tem essa percepção, porque está desconectado de si e, portanto, do outro, porque não tem segredo, né, galera? Se você não está conectado com você mesmo, você não vai conectar com o outro. Não tem atalho nessa brincadeira. Então, de novo, a gente vai falar o que eu sempre falo em todos os episódios, em todo o meu trabalho. Seu caminho principal na vida é com você mesmo. A diferença de qualidade que a gente faz em todos os ambientes onde nós estamos, em todas as relações, no nosso trabalho, especialmente para quem é terapeuta, para quem ajuda pessoas, é o quanto você caminhou para dentro de si mesmo. Isso é determinante na vida. Exatamente. E você precisa desse caminho para dentro para conhecer as dimensões daquilo que é possível fazer com o outro, né? Na parceria. Então, assim... E vai ficando rico, né? Vai ficando rico. Se os dois... O mais legal é isso, é quando eu encontro casais onde os dois estão nessa busca. Porque aí os dilemas são diferentes, os dilemas do feminino, os dilemas do masculino são dilemas diferentes, mas assim, se os dois estão nessa busca, a gente tem grande possibilidade de crescer junto.
Né? Porque uma das coisas que acontece que é mais triste, além do tema do esfriamento, né? Começa com a relação com muito tesão, esfria e depois vocês se afastam, não se entendem mais. Uma outra coisa que costuma acontecer também com frequência é um parceiro cresce e o outro não. Né? Eu chamo isso, quando trabalho com casais, de... esqueci a palavra, mas desencontro, mas não é essa palavra que eu queria falar. É desencontro evolutivo. Quando um começa a evoluir, se perceber, mudar, fazer curso, fazer constelação familiar, trabalho de desenvolvimento pessoal, não sei o quê, começa a ficar muito mais consciente dos seus próprios sentimentos, das suas escolhas, talvez comece a mudar as escolhas que faz na vida e o outro permanece naquela mesma vida de antes. E de repente eles não se reconhecem mais. Eu falo descompasso. Descompasso evolutivo é o nome, né? E é um dos motivos que eu escuto de muitas separações. Claro. Né? Muitas mulheres me falam, Ana, não tem jeito, ele não quer crescer. Eu falei, eu chamei, eu pedi, eu intervi, e ele não quer crescer, ele quer continuar com aquela vida e eu não consigo mais. Né? Não dá para minha vida caber nessa caixinha. Né? Então... Essa caixinha limitante, né? E por que o homem não quer crescer? Porque eu acho que vem desse mesmo lugar, desse descolamento, essa dessensibilização, esse distanciamento e essa busca quase obsessiva pelo conforto. Né? Quer dizer, a gente falou um pouco disso no outro episódio, né? Quer dizer, os entorpecentes, né? Essa coisa da bebida, do sexo casual, distrair, né? A distração, assim, tudo para evitar eu me confrontar com o fato de que assim, tá desconfortável. Vamos olhar para dentro, tem dor, vamos olhar para dentro e ver o que está acontecendo. Aqui, né? Tem dor. Como eu não quero olhar para a dor, não quero sentir, muito menos. Vou anestesiar. E aí quando a parceira ou a mulher cresce, né, se desenvolve e fala, vem cá, você vai ficar no sofá? Tanto que eu costumo provocar os homens para os meus grupos, eu digo, sai do sofá e vem para a montanha. Porque assim, é típico, o cara quer ficar no sofá. Fala, mas tá bom, não mexe muito. Não faz marola. E a boa notícia, que eu tenho falado para todos os lados, é que os homens estão chegando. Finalmente. Finalmente, nós estamos felizes, porque cada vez mais homens estão comparecendo aos grupos, aos cursos, aos trabalhos. E eu, num dos últimos trabalhos, acho que eu falei isso no outro episódio, não tenho certeza, os homens falando para mim, os maridos apareceram, um dos maridos falou assim, não, Ana, a minha mulher vem aqui direto, minha mulher é sua aluna e tal, e agora eu vim. Eu falei, cadê ela? Não, vim sozinho, agora é minha vez, meu espaço, ela tá usufruindo disso aqui há não sei quantos anos. Então, é um desejo por espelhamento, um desejo de busca e reconexão consigo mesmo, mas eu vejo que também tem nisso uma coisa bonita de querer cuidar da relação. Claro. Eu quero caminhar ao seu lado, né? Eu não quero ficar parado enquanto eu vejo você caminhar. Como isso é bonito, né? Eu vou te falar, a maioria dos homens que vêm nas rodas de homens que eu faço, vem porque, em geral, a parceira está fazendo um trabalho de sagrado feminino, constelação, está se olhando e está crescendo. E o cara está olhando e fala, peraí, mas ela está crescendo. Ela está se modificando, eu não quero ela está deixar melhor. esse descolamento. Né? Eu também tenho que me mexer, eu tenho que sair da cadeira, né? Tenho que me movimentar e também crescer, também muito bom. Poder estar acompanhando isso. Né? E se você que é homem está aí, tem esse desejo, sentiu esse desejo agora a partir da nossa conversa, que seria muito bom, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. A gente vai fazer um retiro, eu e o Arrante vamos fazer um retiro e vamos falar dessas dinâmicas do feminino e do masculino. Eu também vou falar sobre a dimensão sistêmica e familiar, né, da forma como nós elegemos na vida ou repetimos padrões para amar, para nos relacionarmos, para sexualidade, para sofrer, para ter medo de amar e ser amado e para muito mais. O Arrante vai falar também sobre as polaridades, vamos fazer vivências e exercícios do masculino e do feminino. Se você quiser saber mais informações, falta pouco tempo para o retiro, fica de olho. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, você clica nesse link para saber mais. E se quiser vir com o seu parceiro, com a sua parceira, vai ser uma grande alegria ter vocês junto com a gente em Ubatuba, num lugar muito especial para esse retiro. Então o papo tá bom? Por mim eu não terminava esse papo aqui, a gente continuava, que tem muita coisa boa pra gente falar, mas a gente vai encerrar aqui esse episódio do podcast Curar o Feminino. Eu espero por você no próximo episódio. Quero te agradecer imensamente, meu amigo, por ter estado aqui de novo. O prazer é todo meu e vamos fazer outras edições. Venho sempre que você quiser me convidar. Uma alegria enorme. Obrigada por você ter estado aqui até agora. Espero por você em outros episódios, tá? Beijo no seu coração. Tchau, tchau.